Ele tinha tudo para dar errado, baseado num bicho que ninguém gosta, antipático, né, magrelo, nerd, mas mesmo assim se transformou num dos personagens de maior sucesso, não só da Marvel, como dos quadrinhos do mundo inteiro. E hoje aqui no Museu dos Quadrinhos a gente vai começar uma série de programas, as maiores histórias do Homem-Aranha. Fica comigo aqui, depois da vinheta. Fala aí pessoal, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Lembrando que o curso agora é online, você pode assistir a aula aí da sua casa. Aqui na descrição do vídeo tem como entrar em contato comigo e pegar maiores informações. Lembrando que é um curso para principiantes e para alunos a partir de 8 anos de idade. Então se liga aí e vem estudar comigo. Mas o assunto do vídeo de hoje, como eu já havia anunciado antes, é uma série de vídeos que eu vou fazer aqui relembrando as histórias clássicas, as histórias mais saudosas e mais lembradas pelos leitores do Cabeça de Teia, que é para mim um dos personagens mais queridos da Marvel. É o personagem que eu praticamente aprendi a ler quando era guri, ainda com os gibis da Block. Eu ficava muito pilhado de ver os desenhos do Aranha na televisão, lá no Capitão Asa. Depois minha mãe me levava na banca da esquina e a gente podia comprar um gibizinho que na época era baratinho. Aí eu comprava o gibi da Block e ficava viajando. Na época a Block estava publicando os desenhos do Steve Ditko e eu achava sensacional aquele herói magrinho, com aquele olho preto bem marcado, eu achava muito legal. A história que eu vou comentar hoje não é do Ditko, apesar dos personagens que vão aparecer foram criados por Stan Lee e Steve Ditko, da história. Eu estou falando aqui do Duende Verde. A primeira história que eu vou comentar dessa série, que vai ser uma série de vídeos, na verdade não vai parar por aqui, eu escolhi essa aqui porque eu acho que foi a primeira vez que eu senti numa história em quadrinho que o negócio tinha pegado para valer. Não tinha jeito. Eu estou falando aqui do Spider-Man número 39 e 40. Eu separei os formatinhos aqui, mas eu peguei também esse livro que eu tenho do John Romita Sênior, porque aqui tinha algumas páginas, a editora Abril que cortou, né? Para não perder o costume. Então eu peguei aqui algumas daqui, tirei foto do álbum em capa dura e outras eu tirei aqui do formatinho. Mas olha o charme aqui do formatinho também, de lembrar que as capas dessas duas revistas foram feitas pelo brasileiro Watson Portela, numa técnica que me lembra algo parecido com Ecoline. Desenhos e cores e arte final, tudo do Watson Portela. Foi uma edição, vamos dizer assim, a primeira, acho que a primeira, né, dessa coleção, ou a segunda? A primeira dessa coleção Marvel Especial, que eram almanacs temáticos, né, que traziam histórias de personagens, e os dois primeiros foram combates do Homem-Aranha com o Duende Verde. Eu dei uma puladinha aqui, eu não fui as primeiras histórias lá do Ditko com o Stan Lee, porque a primeira aparição do Duende, apesar de ser legal, ter todo o saudosismo envolvido ali, ele ainda era um vilão meio genérico, era tipo meio que um coringa do Homem-Aranha, assim, não deixa de ser, né? Mas ele era muito genericão, brincalhão, meio fanfarrão, e as histórias eram meio pueris. Então eu resolvi pular para a parte onde que o bicho pega mesmo, que eu achei assim, cara, agora não vai ter jeito não. Por quê? É a história que se passa aqui em Spider-Man 39, que é quando o Duende Verde descobre a identidade do Peter. Sabe que o Peter Parker é Homem-Aranha através de uma série de artimanhas ali. E isso nunca tinha aparecido nos quadrinhos. Aparecia assim, histórias de sonho ou coisas que se revertiam na mesma história. As histórias do Superman, por exemplo, desenhadas pelo Curt Swan, que tinha aquela pegada, de vez em quando acontecia isso. Alguém descobria, mas na própria história aquilo se resolvia. Mas aqui não. A história acaba com esse cliffhanger do Homem-Aranha desmascarado pelo Norman, e o Norman revelando para o Homem-Aranha que ele é Norman Osborn. Então vamos ver a história aqui comigo? Acompanha nas imagens aí o que aconteceu nesse clássico desenhado por esse cara que eu sou louco pelo traço dele, que é o John Romita Sênior. Um traço elegante, um traço firme, uma composição de cena precisa. Ele é realmente de tirar o chapéu. Tá aí no meu top 10 com certeza, como eu curto o trabalho dele no Homem-Aranha. Então vamos lá, a primeira história que eu separei foi essa do Spider-Man 39, que começa assim, o Homem-Aranha indo no médico, né? Aqui na verdade da editora Abril, essa página foi meio que cortada, aí tem essas splash pages que vocês estão vendo aí, né? Essa capa maravilhosa, né? Do Homem-Aranha preso, sendo rebocado, que ficou clássica, né? Rebocado pelo Duende Verde. E logo depois tem o Duende em si, já voando lá no seu planador, né? Já bolando os seus planos de vingança contra o Homem-Aranha. E depois a gente vê o Peter indo ao médico, né? E a história começa aqui na editora Abril justamente nessa parte dele indo ao médico.
E aí o médico falando para ele, como sempre, da fragilidade da tia May, que ele tinha que poupar a tia May de emoções fortes, que não sabia até quando que ela ia aguentar. Isso deixava a gente, eu não sei se vocês aí que estão aí do outro lado leram isso na mesma idade que eu, mas isso me deixava angustiado. Eu ficava assim, caraca, coitado da tia dele lá, cuidou dele. Pô, a mulher tá sempre passando mal, e eles não têm dinheiro para pagar o aluguel, e ele, pô, e não dá tempo de estudar para prova, ele vai ter prova. Isso ficava, cara, eu ficava angustiado. O Stan Lee, de uma maneira muito sábia, conduzia aquilo como se fosse uma novela, né? No bom sentido, assim, então de você acompanhar. E como eu sempre falei, o Homem-Aranha, na verdade, é o Peter de uniforme, entende o que eu quero dizer? A gente está acompanhando a história de um garoto que se fantasia, não de um super-herói. Não, é diferente do Superman, por exemplo, que é um cara mega poderoso que se disfarça de cara comum. O Homem-Aranha não, é um cara comum que se disfarça de alguém poderoso, mas na verdade toda a fragilidade dele está ali, né, nas lutas dele, né, a incerteza, a insegurança que ele disfarça com piadinhas. E isso dava para ver claramente que a qualquer momento ele podia tirar a máscara e era o Peter que estava ali. O Homem-Aranha era só um disfarce para o verdadeiro personagem principal, que é o Peter Parker, né? Então isso me angustiava muito, o que a gente acompanhava da vida do Peter Parker, né? Era uma coisa que aproximava muito o leitor do personagem. Mesmo que fantástico, super poderoso, você se identificava muito com aquele personagem. Por isso que eu sempre gostei bastante. Acho que um dos meus preferidos, com certeza, eu posso citar, que é o Homem-Aranha e o Demolidor. São os personagens que eu mais gosto da Marvel. Mas vamos voltar para a história aí, que é clássico, a gente tem que comentar. Então o Homem-Aranha fica lá, o Peter, né? Fica, pô, boladão, caramba, pô, minha tia, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou ter dinheiro? Blá, blá, blá. E enquanto isso a gente vê ele já ainda tá no colegial, né? Aí tá lá o Norman indo pegar o filho dele, né? O Harry, lá na escola, e ele tá meio tenso, meio nervoso. Isso já é reflexo do que vai vir por diante. Aí acontece lá, tem um assalto, o Homem-Aranha tá lá impedindo o assalto, né? Ele vai, combate com aquelas cenas de luta maravilhosamente orquestradas aí pelo John Romita. E aí de lá de cima o Duende está observando. Então ele cria ali, aquilo na verdade foi um artefato, alguma coisa que ele bolou, né, um complô, para ele usar, que os vilões usassem ali um gás. Aquilo ali foi tudo bolado pelo Duende. E esse gás faz o quê? Desativa o sentido de aranha. Então o Peter, a partir daquele momento que ele inala aquele gás, ele fica com uma sensação que alguma coisa está errada, mas ele não sabe bem o que, porque o sentido de aranha não está mais funcionando. E com isso o Duende vai e acompanha ele vai seguindo ele, né? Então segue ele até o Clarim Diário, segue ele, ele não sabe quem ele é, mas vai seguindo, vai perseguindo, até ele chegar à conclusão, observando que ele é o Peter Parker. Isso aí, cara, isso caiu como uma bomba para os leitores, eu acho, da época, assim, cara, como você faz isso? Ninguém sabe a identidade, ninguém sabia a identidade do Peter, nem o Quarteto Fantástico, que eram amigos, né, lá da Spider-Man número 1, ninguém sabia quem era Peter Parker. Isso aí, cara, foi realmente uma coisa muito impactante. Então lá na cena que ele descobre, ele segue até a casa do Peter, então sabe quem é Tia May, todo aquele drama ali, e ele acaba prendendo o Peter. E tem aquela cena famosa que o Peter está preso numa cadeira com o uniforme aparecendo por baixo da roupa rasgada, e ele resolve então ali dizer quem ele é, que é o Norman Osborn, que até então a gente não sabia, né? Nas histórias do Stan Lee e do Steve Ditko, nunca se mostrou nem... Na verdade, eles foram criando um suspense, bem no clima do Lost, vai criando aquilo, mas sem saber bem como que vai desenvolver. Então aqui que o Stan Lee resolveu botar o pingo nos is e criar uma personalidade também para o Norman Osborn. Até então, como eu falei lá no começo do vídeo, era um vilão genericão, né? Uma coisa bem sem gracinha assim. Aí ele revela e vai explicar também o porquê dessa raiva que ele tem do Peter. Aí, como falei, a história acaba naquele cliffhanger. E aí a gente vai ver na segunda história, na Spider-Man número 40, essa continuação. Então a gente ficou a gente não, né? Os leitores lá nos Estados Unidos. Eu não lembro como... Acho que saiu aqui primeiro, isso na RGE. Eu vou ficar devendo essa informação, mas eu não lembro bem quando eu li essa história pela primeira vez. Mas fiquei bolado. Aí é o seguinte, a gente espera um mês para ver o que vai acontecer. Pô, o cara descobriu a identidade do Homem-Aranha. O que vai ser agora? Sabe quem é a tia dele? O cara é maluco, vai matar todo mundo. E o Homem-Aranha preso lá. Aí esse cliffhanger aqui na história, a editora Abril juntou as duas histórias em uma só. E aí, na segunda história, o Norman começa a explicar o que aconteceu com ele, né? E por que essa raiva que ele tem do Homem-Aranha. Então ele conta que o sócio dele estava roubando ele.
que inclusive já tinha aparecido aqui nas histórias anteriormente. Essa história foi apresentada, mas não vou falar dela aqui. E ele vai então verificar o que o cara tinha lá, o ex-sócio dele de fórmulas. Eles eram químicos, né, industriais da área da química. Ele descobre ali uma fórmula que ele não sabe bem para que serve. Ele vai e coloca, faz a experiência com aquela fórmula, a fórmula fica verde, né? Aí explode na cara dele e aquela explosão química deixa ele tantão, ele fica maluco. Então ele além de ficar mentalmente perturbado, ele também fica muito forte, mais ágil, muito inteligente, mais do que já era, e resolve, com todo esse conhecimento, força e poder, se tornar um ladrão muito bem sucedido. E ele decide conseguir esse intento aí através de destruição do Homem-Aranha. Então ele elege o Homem-Aranha para um inimigo, para que ele possa destruir aquele cara e, aos olhos dos demais bandidos, se tornar, ele é o rei do crime, olha, ele conseguiu. Eu sei, anos 70, né? Vamos lá, vem comigo, relaxa, anos 70 é legal, vamos lá. Então acontece isso, ele resolve então ali se vingar do Homem-Aranha a partir daquele momento que ele sabe que é o Peter Parker, mas ele fala assim, não, eu quero acabar você com o Peter Parker não, eu quero que você bota a roupa do Homem-Aranha e vamos sair no pau aí como Homem-Aranha e Duende Verde, beleza? Aí eles botam, o Peter bota a roupa, né, de Homem-Aranha, começa um quebra-pau violento, né? Enquanto isso tem outras coisas, a Beth tinha saído, a Beth Page, que era a primeira namorada do Homem-Aranha, tinha fugido, resolve voltar, umas coisas lá. E bom, vamos lá, aí a luta acontece, né? O Duende usando todo o seu arsenal de morcegos, abóboras, explosões, raios, e numa dessas aí, o Homem-Aranha acaba dando uma voadeira de perna nele, ele cai num aparelho lá elétrico, leva um chocão e acaba ficando amnésico. Ele perde a memória e acontece um incêndio no laboratório. Aí o Peter vai lá com pena, porque na verdade o Harry, o Norman é pai do grande amigo dele, que é o Harry, né? Então ele fica com pena, ele vê que o cara realmente perdeu a memória e faz o quê? Tira aquela roupa de duende dele, taca no fogo. E quando chega a polícia, os bombeiros, ele fala assim, cara, ó, não, ele foi um herói, ele me ajudou a derrotar o Duende Verde. O Duende Verde, claro, vai desaparecer e a história acaba por aqui. Isso aí, aqui nos Estados Unidos, acaba no Spider-Man 40 e nessa revistinha aqui em formatinho que eu te mostrei. Aí 2 meses depois a Editora Abril lança esse segundo almanaque temático aqui e vai ter o primeiro combate, a primeira volta do Duende Verde aos quadrinhos do Homem-Aranha, que nos Estados Unidos não saiu em formato americano, saiu no formato magazine, numa edição especial em preto e branco, chamada The Spectacular Spider-Man. Essa edição em preto e branco não saiu do Brasil, mas a Editora Abril fez a adaptação para formatinho e coloriu. Tem argumentos do Stan Lee e do John Romita, com desenho do próprio Romita e arte final do Jim Mooney, que sinceramente eu acho que dá uma piorada no desenho do John Romita. O John Romita, quando é arte finalizado por um arte finalista mais sintético, do estilo do Joe Sinnott, que faz os traços mais elegantes, ele ganha na arte. Quando pega um Jim Mooney, que fazia aquele olhinho de gato, assim, até hoje não entendo porque aquele cara desenhava aquele... não gosta, desculpa aí quem gosta, não curto. Mas a história é legal. A gente vai ter aqui novamente essa sensação de perigo iminente que começou a marcar as histórias onde o Duende Verde voltava a aparecer, né? Porque quando ele recobrava a memória, ele recobrava totalmente a memória, ele lembrava de tudo, inclusive da identidade secreta do Peter. Então aqui a gente tem essa história, vocês vão reparar que a diagramação é mais aerada, né? Tem menos quadros, acho que justamente para ocupar essas 40 páginas dessa edição especial. Eu não sei se foram 40 páginas, estou falando aqui porque aqui são 40 páginas aqui, não sei se saiu mais material complementar lá nos Estados Unidos. Mas eles estão vendo um filme do combate do Homem-Aranha com o Duende Verde e o Norman está lá. E ele acaba se lembrando desse combate. E ele vai até um local onde ele guardava lá, lembrando, ele guardava os apetrechos do Duende e tudo mais lá. E ele fala assim, pô, tem que ir lá porque alguma coisa leva ele até lá. Ele abre aquela porta e relembra de tudo, e os equipamentos, e ele acaba até aprimorando aqueles equipamentos e parte para a vingança. Claro, quer pegar o Peter no pau. Que essa cena é bem legal no escuro aqui, deles trajando a roupa do Duende novamente. E aí a história segue daí, né? O Norman buscando uma vingança contra aquela derrota que ele teve pro Homem-Aranha. E essa cena aqui
Eu quis trazer também essa história, podia concluir naquela de lá, mas eu quis emendar com essa de cá, justamente para dessa cena aqui, que é justamente o que o Sam Raimi faz no primeiro filme, né, do Homem-Aranha, quando o Norman Osborn descobre a identidade do Homem-Aranha e faz aquela festa, né, uma cena muito tensa, onde um sabe que o outro sabe, né, quem eles são, os alter egos dele. E aqui essa cena também bem tensa ali, e ele já doido para pegar o Peter, né, cobrir o Peter de porrada ali mesmo na festa, mas aí o Peter cria um artifício para poder fugir, né. Ele cria uma bomba de fumaça com a teia dele, rolos de filme. Rolo de filme, para quem não sabe, era o jeito que a gente usava para tirar fotografia no século passado. Aí saiu uma fumaceira danada e a galera evade dali, né, porque pensam que é um incêndio. Todo mundo sai correndo, Mary Jane tá, a Gwen tá, todo mundo. E o Peter aproveita para se transformar no Homem-Aranha e o Osborn no Duende. Então ele parte assim, vou partir para dentro, vou pegar a sua tia. Eu vou acabar com sua vida, eu te odeio. Olha que splash page maneira, cara. Então tá essa sensação de urgência novamente, né? Pô, não, a minha tia não. Aí aqui, são vários quadros grandes com o desenho do John Romita. Aula de desenho, né, cara? Acompanha. Se você achar em formatinho isso aí, compra, tá? Compra aí. Geralmente é baratinho assim, em sebo. Olha essa cena aqui em perspectiva, coisa linda. O jeito que ele desenhava, o John Romita desenhava o Homem-Aranha de forma com traços limpos, poucas teias, eu acho, pra mim, quando eu penso, fecho os olhos e penso, a versão que vem à cabeça do Homem-Aranha é do John Romita. Muito elegante, muito elegante. O jeito que ele fazia a máscara, ninguém consegue fazer. Eu tento imitar e não consigo ainda. Tem um jeito assim no queixo, do negócio do nariz, genial. Aí o Duende usa uma arma nova lá, que é uma abóbora psicodélica, que sai uns vapores suspeitíssimos, e o Homem-Aranha vai ficar assim, viajando mesmo, né, assim, vendo ilusões e formas e coisa e tal, mas consegue, através da sua imposição, da sua vontade, se livrar daquilo ali. Mas o que ele faz? Ele pega a própria arma do Duende e usa contra ele. Então ele começa tipo a hipnotizar o Duende, falando: Duende Verde é mal, o Homem-Aranha é mal, e isso, como o cara já é meio lelé da cuca, acaba funcionando como uma hipnose. E o que acontece? Ele se vê, o Norman, com aquela roupa de Duende Verde, rasga aquilo tudo e acaba se querendo, não quero mais saber disso, de Duende, de Homem-Aranha, tudo, toma um pânico daquilo ali e novamente ele se esquece da história e a gente acaba, né? Ah, essa cena aqui é legal. E acaba a história assim, a gente, putz, isso não vai dar assim, vai acabar voltando. Como a gente sabe que voltou diversas outras histórias, e uma delas eu vou voltar a comentar aqui nessa série de grandes histórias do Homem-Aranha, que é justamente a primeira história da Marvel que saiu sem o Comic Code Approval, né, aquele selinho lá de cima, que foi a história falando contra as drogas, né? E apesar de falar contra as drogas, não podia se mencionar o nome drogas numa história em quadrinhos daquela época, porque tinha o tal do Comic Codes. E aí o Stan Lee peitou e disse: não, eu vou publicar porque eu não estou falando a favor, eu estou falando contra as drogas. E a história foi assim para a gráfica, saiu e foi premiada, comentada, e até hoje lembrada. E essa é uma das histórias que vai voltar aqui na série As Maiores Histórias do Homem-Aranha. Inclusive, se você tiver a sua história favorita do Homem-Aranha e quiser comentar aqui, por favor, deixa aí, a gente vai batendo papo e vamos ver quais são as histórias que merecem voltar aqui do Cabeça de Teia, esse personagem tão querido da Marvel, tão querido tão só dos leitores, mas agora também dos fãs de cinema, né, galera? A molecada volta. Já fui com meus filhos assistir os filmes do Homem-Aranha aí, a galera curte muito. Então é hora de você comentar aí quais são as maiores histórias do Homem-Aranha. O que você quer ver aqui comentado no Museu dos Quadrinhos, quais são os autores que você quer ver. E quem sabe eu não faço aí, de repente, essa semana ainda, vamos desenhar um Homem-Aranha, quem sabe, hein? Tem gente que tem muita dificuldade de desenhar as teias, né? Os meus alunos geralmente se embananam todo do jeito de desenhar teia aqui na máscara. De repente eu faço um vídeo aí pra vocês, vamos desenhar um Homem-Aranha no estilo old school, tá bom? Ó, gente, agradeço novamente a presença de cada um de vocês aqui. Se vocês puderem trazer um amigo aí para conhecer o canal, lembrando que é um canal que fala de quadrinhos nostálgicos. Lançamento eu deixo para os meus amigos aí do YouTube. Tem muita gente fazendo um trabalho excelente com lançamentos, mas fazer esse resgate não tem muita gente fazendo. Então, se você quiser convidar um amigo, um fã antigo, ou apresentar um fã novo, para ele saber como que foi a publicação daqueles personagens que eles gostam tanto, que agora vem no cinema, e da onde é a origem disso, né? Como se foi apresentado pela primeira vez nos quadrinhos, faça esse trabalho aí, apresente o canal para um amigo, traz um novo assinante aí, que vai ser muito bom
Quanto mais abelha, mais mel, já falava o meu avô. Olha aí, um abraço, por favor, se cuidem, fiquem em casa, abre o olho, hein? Não é brincadeira, não é gripezinha não. Tá bom? Tchau, gente, fico por aqui. Até um próximo Museu dos Quadrinhos. Tchau, tchau.